The Office BR Dev da vida real. Como eu já falei outras vezes, eu gosto de ficar rodando nos fóruns, rodando por aí no Reddit, para poder ler alguma coisa ou outra de vez em quando. E esse texto aqui foi um texto que eu achei bem interessante, porque é uma coisa que já tem sido discutido bastante na internet, principalmente na bolha dev. É, falando ali sobre o tal do grande rollback, né? Vou explicar melhor isso daqui a pouco. Mas vamos dar uma lidinha aqui do texto pra gente entender essa história aqui um pouquinho. Da corrida para a nuvem ao retorno do fazedor de ERP em WordPress. Tudo começou nos dias pré-pandemia, quando de repente todos viraram cientistas de dados ou arquitetos de microserviços. Realmente aconteceu. Depois de um bootcamp de 12 meses, sabe um tipo? Mal consegue escrever um Hello World, mas já fala em Kubernetes fluentemente. As empresas achavam que estavam preparadas para o futuro, contratando ninjas com esses certificados Express e entregando a arquitetura principal a quem ainda estava descobrindo o que era JSON. Cara, isso aqui é uma verdade muito verdadeira, né? E a gente está sofrendo agora as consequências disso. Existe toda uma geração de novos desenvolvedores que não conseguem compreender conceitos básicos e que estão tendo muita dificuldade até em conseguir o primeiro emprego. Jogadores que são mais júniores ali, talvez, e que não conseguem se desenvolver, né? E isso está gerando um caos, né? Muita gente está desistindo, inclusive, de programação por causa disso. Então veio a pandemia e os CEOs começaram a gritar: para a nuvem já! Funcionários presos em casa, tentando aprender cloud em meio a uma enxurrada de webinars, só que no fundo estavam fazendo o mesmo trabalho, mas com um IP diferente. As empresas, claro, só perceberam o peso do custo de tudo isso quando os boletos começaram a empilhar. Aí veio a solução: demitir os devs e trazer o pessoal de FinOps. Eu não sei dizer se exatamente por causa disso, mas isso com certeza tem alguma relação. Eu realmente acho que tem alguma relação aqui. No auge da pandemia, FinOps foi chamado como se fossem paramédicos tech. Vamos otimizar os custos da nuvem, eles diziam. Mas o problema é que só haviam feito lift and shift dos sistemas antigos sem otimizar nada, e com contrato de 3 anos para bancos de dados gerenciados. Com o dólar 5,80, logo demissões foram inevitáveis e as empresas decidiram voltar ao escritório. Detalhe: mesmo de volta, as reuniões continuavam remotas. Isso aqui é muito escroto. Só que agora feitas na sala de conferência. Isso aqui é muito escroto e realmente aconteceu, cara. Eu conheço uma galera que voltou para poder trabalhar no escritório e eles fazem reunião pelo Teams. Aí vai todo mundo para a salinha lá de reunião lá que tiver vazia e vai fazer reunião sobre o Teams. E detalhe, muitas vezes, muitos desses caras que eu conheço, eles atuam isoladamente. Por exemplo, tem muito desses times que um dev é daqui de Belo Horizonte, o outro de São Paulo, o outro, sei lá, de Curitiba, e o resto da galera tá lá nos Estados Unidos ou no Reino Unido, e isso acontece com muita frequência. E eu acho, particularmente, eu acho isso muito escroto. Mas a salvação estava a caminho, ou pelo menos era o que eles diziam. LLMs. De repente, a ideia era que esses modelos de IA iriam substituir todo mundo. Só que logo perceberam que as LLMs não se dão bem com a complexidade do legado, e com muito menos aquela bagunça de lift and shift. Enquanto isso, os cientistas de dados mal conseguem criar um esquema no banco, e o pessoal que só usa Docker se enrola no básico do Linux. O texto basicamente fala o seguinte: na era da pandemia teve um grande boom de contratações, né, dessas pessoas que faziam esses cursos express, e só que a conta veio, porque em vez de procurar aprender coisas, né, básicas ali, conceitos básicos do desenvolvimento, essas pessoas foram direto ali no framework, foram direto no Docker e não aprenderam conceitos básicos, e isso gerou essa onda de demissão em massa. E um grande problema, porque, né, uma coisa a gente tem que entender, cara, na programação é que não existe bala de prata,
entendeu? Não vai ser as linguagens as LLMs que vão resolver o problema. Assim como não vai ser a nuvem, assim como não vai ser diplomas express, nesses cursos rápidos de vir do zero ao sênior em 2 horas, essas coisas não vão existir. Então, e a conta chegou. A conta chegou. A gente, como eu estou dizendo, a gente talvez seja a geração de programadores com mais problemas com conceitos básicos de programação. É uma galera que está tendo muita dificuldade de arrumar emprego, tem muito... é aos dois lados, cara, e aqui é meio complicado, porque você tem muita gente achando que é sênior de 2 anos e tem muita gente que é júnior de 10 anos, entendeu? E aí você tem um problema, porque essa galera que está trabalhando há muito tempo também, eles têm que se desenvolver, porque se você está trabalhando muito tempo numa coisa, espera-se que você tenha uma entrega. Quando você entrega um currículo para uma empresa e lá está falando assim, eu tenho 10 anos de experiência, eu tenho 8 de experiência aqui, essa galera vai olhar para o seu currículo e falar, pô, beleza, eu vou te contratar porque eu preciso que você seja autossuficiente para resolver os problemas que eu tenho, né? E quando isso não acontece, cara, a frustração tanto para a empresa quanto para o contratado é muito grande, porque ele vai ser mandado embora. Ele vai ser mandado embora, não vai ficar na empresa, entendeu? Então, o grande plot twist. Quem salva a pátria é o generalista, aquele programador que fazia RP caseiro em PHP nos tempos de ouro, com o pé na prática e nada de firula. Ele lidera um rollback para era mais simples e eficiente, com o WordPress rodando mais rápido que qualquer solução mirabolante. Quem mais já sentiu que o grande rollback do Devin será assim? Ele comenta aqui. Precisamos de um piloto para a Season 1. Go, go, go. Cara, e aí tá a parada. Eu tô um pouco concordando com essa ideia do Devin, sabe? Eu já vi outros programadores comentando isso também. Que vai haver ali um grande rollback, onde tudo vai voltar ao formato que era anteriormente. A forma como as coisas vão voltar a ser como eram antes, né? O MVC básico ali, frameworks mais bem estruturados nessas camadas de desenvolvimento. Ali. Não vai ter uma coisa tão cheia de firula, microservice, microsas, essas coisas. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter que voltar para trás mesmo, porque existe uma quantidade tão grande de soluções e existe uma quantidade tão grande de gente fazendo coisas que são desnecessárias e que geram um grau de complexidade para determinadas aplicações maior do que deveriam, muito grande. A gente vê isso todos os dias agora, entendeu? Eu vou dar um relato de uma experiência particular minha aqui, uma experiência real. A gente estava num projeto onde os sites todos eram feitos com front-end WordPress. A gente tinha a parte de CMS, que o WordPress gerenciava a parte do site, e tinha toda uma parte de serviço que era feito ali com back-end, em JavaScript e tal. E assim, era o suficiente. Né? Tinha uma aplicaçãozinha feita em Vue, então era muito bem separado. Eu tinha um projeto que era o site, WordPress, e tinha um projeto que era a parte mais relacionada à área de serviço, era o aplicativo em si. E o resultado é que agora estão tirando tudo do WordPress, vão passar para o Webflow e vão criar toda a outra parte de serviço em microserviço. E o resultado é que isso está gerando uma dor de cabeça tremenda. Porque você precisa organizar tudo, separar tudo em microserviços, você vai gerar uma demanda muito grande. E aí você precisa de mão de obra especializada, você precisa de tempo, você precisa de dinheiro para poder fazer isso. As contratações não são tão simples quanto parecem ser, e a gente está vendo isso acontecer agora. Só que o projeto já foi começado. Já se gastou muito dinheiro nessa mudança, nessa migração de plataformas. E agora não pode voltar atrás. Porém, eu acho que já está muito bem percebido que o melhor caminho, o caminho mais saudável talvez fosse manter o projeto onde ele estava, no WordPress. Não porque o WordPress é melhor, mas por que mexer nisso? Você tem você tem um CMS, um sistema de CMS já pronto e estruturado. Por que você vai mudar isso? Porque para você migrar de uma plataforma para outra, no meu ponto de vista, você tem que ter uma vantagem, de fato. Algo que mostre que, não, eu vou migrar de plataforma. Por quê? Porque na outra plataforma eu já tenho tudo pronto.
Eu quero uma feature nova, é só eu teclar aqui 2, 3 comandos e pronto, tá funcionando. Então, na minha opinião, esse tipo de coisa acontece. O grande rollback para mim, eu vejo muito isso. Tem uma cacetada de projeto legado que as pessoas não sabem o que fazer e ficar quebrando esses projetos em novas arquiteturas de microserviços e tal, não faz o menor sentido. Monolitos gigantescos legados e, cara, não tem quem dá mão de obra nisso. Não tem quem dá mão de obra nisso. Eu vou falar de PHP mesmo, igual ele brincou aqui, RPs caseiros em PHP, isso eu acho que vai acontecer. Porque nem toda empresa é uma grande Big Tech. Existe todo um mercado, existe todo um círculo de mercado ali focado em pequenas empresas. E essas pequenas empresas não desenvolvem grandiosas soluções mirabolantes, eles desenvolvem pequenos sistemas. Vão desenvolver um pequeno RP, vai desenvolver um pequeno CRM, vai desenvolver alguma coisa que resolve um problema ali de uma empresa pequena lá do interior do Brasil, uma coisa nesse sentido. Cara, mesmo nos Estados Unidos, a gente tem uma visão da gringa muito fora da realidade do que realmente é trabalhar para a gringa. Existe uma grande quantidade de projetos na gringa que são projetos pequenos, são projetos muito bem localizados. Eu tenho um projeto que roda aqui só em Tampa, eu tenho um projeto que roda só aqui em Nova York, eu tenho um projeto que roda só aqui na Califórnia. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Nem todo projeto é gigante. Nem todo projeto exige uma arquitetura mirabolante, porque eu tenho que ter carga, tem que ter um código super bem otimizado, clean code. Cara, clean code, eu vou falar que assim, durante muito tempo foi uma frustração minha, porque eu lia livro, estudava isso diariamente, mas cara, eu nunca peguei um projeto em que o clean code fizesse sentido. Às vezes eu pego um projeto aqui, vou desenvolver uma feature nova, eu até tento aplicar ali um pouco e tal, mas todo projeto, principalmente em PHP, a grande maioria dos projetos são legados. A gente começa coisas novas e aí quando começa é uma coisa, a gente pode aplicar a arquitetura que você achar melhor. Mas cara, eu preciso de um MVC rápido. Entendeu? Eu preciso de um MVC rápido. Não faz sentido eu ficar perdendo meu tempo pensando em arquitetura limpa, código limpo. Cara, eu vou desenvolver um negócio e fazer funcionar. Depois que estiver funcionando, se o cliente quiser, a gente retorna e revisa isso e faz o negócio ficar um pouco melhor. Já aconteceu aqui, eu desenvolvi tem um projeto que eu desenvolvi recente e a gente fazia umas integrações com uns esquemas aí de revenda de carros até, assim, uma coisa, né, bem legal até de fazer, que eu não sabia nem que existia, né, essa parada de você poder consultar ali o Renavan do carro, os dados do carro e tal. E aí esse projeto eu tinha que desenvolver um MVC rapidão. Eu fiz aqui 2, 3 semanas a gente tinha um MVC já funcionando, já fazendo todas as consultas que precisava. E o cliente curtiu e aí depois eu voltei refatorando, fazendo as coisas um pouquinho mais organizadas e tal, tentando seguir o máximo possível ali da arquitetura limpa e tal. Então assim, cara, eu acho que o tal do grande rollback, que muita gente fala que é algo que vai acontecer, eu não vejo assim. Para mim, na realidade, ela nunca, sempre existiu, tá aí desde sempre. Eu acho que tem as empresas que são para frente, né, que são mais versadas nessa coisa de querer, não, a gente quer microserviço e tal, aqui tem que ser em Node, tem que ser na linguagem, tem que ser lá com Go, essas coisas, linguagem funcional, porque performa melhor. Eu acho que existe essa necessidade, mas existe a outra necessidade também, que é a de você só tem um produto, você entregar alguma coisa. Porque, como eu estou falando, a grande maior parte das empresas são empresas de pequeno e médio porte. Essas são as empresas que seguram o mercado. Nem toda empresa é um Google, nem toda empresa é um Facebook, nem toda empresa é um Nubank, né? Então essa é a realidade. E eu acho que é a realidade de todos os devs. Eu acho que inclusive eu acho que é uma frustração muito constante pro dev, né? Porque ele vai lá, estuda, lê um monte de livro, cacetada de livro lá sobre programação, sobre arquitetura, aquelas coisas, e aí na hora de programar, você tem que usar o que é padrão, que está aí já há mais de 10 anos. E que funciona muito bem. Então assim, mais uma vez, eu não sou contra essas arquiteturas. Não é isso que eu estou falando aqui, inclusive. Eu estou falando que, cara, isso do RP em PHP,
dos caras que desenvolvem coisas como WordPress, Drupal, ou seja lá qual for o sistema. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso acontece direto. Recentemente eu tive que fazer migração de um sistema para Drupal. Tive que fazer um outro de Drupal para WordPress. E eram assim dados razoavelmente massivos assim que eu tive que migrar, né? Então foi até um projeto bem interessante. Então assim, para mim é uma coisa que é uma realidade que já existe e eu concordo. Eu acho que o período da pandemia enganou muita gente. E muito vendedor de curso ganhou grana com esse período e usou desse período, e isso gerou todo um problema. E hoje a gente está colhendo os frutos disso, né? Enfim, e você? O que você acha? Você acha que a gente está vivendo um grande rollback na era da programação? Você acha que o futuro é desenvolver pequenos sistemas ali com PHP mesmo, com Python, ou seja, engraçado, né? Recentemente Python voltou a ser uma das linguagens mais aprendidas e muito disso inicialmente começou por causa da questão de análise de dados e agora por causa de LLMs, né? Também por causa das linguagens generativas. Só que, cara, eu tenho visto uma grande quantidade de gente desenvolvendo aplicações web com Python. E isso cara, o Python já não existia para esse tipo de aplicação há algum tempo. Desculpem aí a galera da comunidade de Python, mas era uma realidade que eu via isso, né? Eu não via tanta gente querendo aprender frameworks, Django, essas frameworks mais diferentões, assim. Então, o próprio Rails, né? Tem muito tempo que eu não vejo nada rolando com Ruby on Rails. Então, é um momento interessante de se ver. Eu acho que é um momento onde programadores mais antigos vão ter uma grande vantagem à frente dos outros, né? Bom, é isso. E aí, o que você acha? Você acha que a gente está vivendo um grande rollback? Você acha que não, que a gente tem que tentar andar para frente e seguir novas tendências? Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário aí para ajudar a gente, tá bom? Obrigado.